Hello, belas pessoas. Olha, tô recebendo mensagem aqui. Vocês não entraram ainda? Cadê vocês? Estamos aqui, mas o Gabriel queria nos derrubar. Boa noite, boa noite, boa noite. O que mais é possível, né? Não é? Eu escrevi, o Gabriel tá enrolando, ó, respondi pra ela. Entramos, Lari. Se você tiver preferência, quem tiver preferência de assistir pelo YouTube, gente, a gente tá lá também. É só acessar a página do Araras Pod no ao vivo e a gente vai estar lá. Feliz E no Facebook. e saltitante. Não é mesmo? E hoje nós temos essa convidada. Uma bruxinha. Não, ela é uma bruxona, gente. É um nível muito intenso de magia ali. Falei assim que eu fico constrangida. Beleza. E olha, vocês percebem que o tom de voz é bem diferente do meu e do José. Totalmente diferente, né? Qual vai ser mais divertido? A minha mãe, a primeira vez que ela viu a gente conversando, ela até falou pra mim, ela falou assim, nossa, ela é tão suave, né? Você poderia ser assim como ela. O que mais é possível, né? Daí eu já fico nessa banca, né? Eu falei, eu sou quem eu sou, mano. Não vem querendo criticar quem eu sou, né, Pri? Eu sou assim, tá tudo bem, né? Nasci assim, não. É. Eu estou me desenvolvendo assim, porque durante muito tempo eu achei que era errado ser assim. Olha. Entende? Então, tipo, você é alegre demais, você fala alto demais, você gesticula demais. E o que mais é possível, O que né? mais é possível, né? José, que eu diga, né? Olha, José, porque tem que ficar quieto de tanto que eu falo, né, José? ela não José, sabe falar, aqui né? você precisa levantar a mão. Minha vez, minha vez. Vou Então, tem aprender. que levantar a mão, Nossa, alguém pra dá um mim, tapa nele, né? eu não sei se você tá sem imagem Quem tem essa imagem? Deixa eu dar uma olhada. Ah, a imagem. no YouTube. No YouTube? Agora entrou no... Tava um pouquinho atrasado, eu acho, Pri. Muito atrasado, né? Era só um delayzinho. Estava fazendo uma outra encarnação aqui o celular. Olha. Então, bem-vinda, Andresa. A gente Obrigada. vai convidar você para ser sócio, né? Pra vir mais vezes, uma vez por mês. Tipo, Olha, tô tá- sem fazer nada lá em casa. Pode ser. Uma vez por mês a gente vem. Sem fazer nada, vou lá. Acho que eu vou lá. Isso. Falar um Você vai oi. conversar com aqueles lá, né? Tá precisando Conversar. chover, eu vou lá. Você viu que hoje eu cheguei, eu entrei e caiu a chuva, né? Falei, olha, que E tá beleza. chovendo pesado agora, viu? Normalmente a chuva são emoções, né? O que será que nós vamos falar aqui hoje, Pri? São tantas emoções, né? Nossa, o que mais é possível. Você tem essa musiquinha, Gabriel? Vamos colocar Olha, a ela aí. Patrícia conseguiu chegar cedo. Ela sempre chega no final. Ela só assiste depois. É a chuva. Hoje já temos Patrícia, a Miriam, a Olha, Priscila, Miriam. que sou eu mesma, A Pri, ó, a Pri. a dona Aparecida e a dona Vera. O que mais é possível? Cadê a dona Elza também está aí? E mais outras duas pessoas estão assistindo junto com você. Oh. Uau! Bom. Então, hoje, eu coloquei lá na divulgação e achei bem interessante, porque não foi algo racional, entende? Eu não pensei para escrever, eu simplesmente escrevi. Sobre o quanto as pessoas acham que o processo de estar mais consciente tem que ser sóbrio, sério. Até sombrio, né? Porque fica algo escondido, sabe? Ou tipo, o que é isso de expandir a consciência, né? Muita gente, eu acho que nem olha para isso, porque só o expandir a consciência já é meio que um Assusta, medo, né? né? Fica, Isso, nossa, vai expandir pra onde eu vou? isso. O que será que isso quer dizer, né? E assim, o seu trabalho é levar, é trazer as coisas que estão ali. Chegando, Chega já os- apavorando. Boa noite, Sérgio. trazer à tona essa energia, né? E muito do que está oculto no campo energético daquela pessoa, e muitas vezes vai reverberar em toda a família, né? Sim. E como é A Pri isso que eu diga, José também. Então, eu até, que tipo assim, gente, aqui é assim, a gente fala da gente, a gente não tá contando história de outras pessoas, a gente conta muito das nossas experiências, né? E aí, desde do nosso último encontro,
Não do último, do penúltimo. Porque o último a gente terminou de... Tipo, eu vou atender ela e a gente continua conversando. Então, assim, é um processo terapêutico que nunca acaba. Que nunca processo termina. terapêutico sem fim. Porque, na verdade, né, Andresa, eu sou uma pessoa que as coisas caem muito rapidamente. Né? É como se fosse uma chuva de pensamentos, conhecimentos, de download consciências. instantâneo, assim, Exato, é muito rápido. Muita consciência, né? Mas é uma demanda que a gente escolheu, né, Giuseppe? Não é alguma coisa aleatória também. Porque, por exemplo, eu conversando com a minha prima, ela disse assim pra mim outro dia, eu não escolho, não. Porque se eu acessar toda essa informação que você acessa, eu vou achar que eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, uma clareza que o DEM traz, eu acho que até no Reset, é isso, que não é porque você teve uma consciência que você tem que agir. Não necessariamente você vai ter que fazer alguma coisa. Só reconheça que de repente é só reconhecer que é. É a sua escolha, né? Isso. E nesse último, que foi bem intenso, né? Eu consegui conversar com a minha mãe sobre isso só agora. Olha, e foram... Quase um mês já. Um mês já, exatamente. E agora que você conseguiu falar com ela. Então, sobre o que tinha acontecido comigo, não. Foi muito fácil. Mas sobre o que aconteceu lá atrás, né? Foi mais difícil para mim falar. É muito interessante isso, né, Pri? Porque tá esclarecendo um pouco para o pessoal também poder entender. Isso que eu ia pedir para você. Que eu tô só no superficial, que eu quero que ela que fala. Dando spoiler, né? Que ela é a bruxa morta no assunto. Então, vamos dizer assim, né? No processo de autoconhecimento que eu trabalho, a gente usa muito constelação e Theta Healing. E eu faço até um mix disso tudo. Então, em algumas sessões, muito mais Theta Healing, em outras, muito mais constelação. Mas eu acho que uma vez que você tem essa consciência, você não consegue usar uma coisa só. Então, você acaba misturando tudo isso e com essa misturinha você traz para a consciência das pessoas tudo que é importante. Então, muitas vezes eu digo que algumas coisas são ocultas no nosso campo, ou seja, na nossa vida, na nossa... Enfim, no nosso mundo, seja daqui ou não, seja desta vida ou não, seja deste planeta ou não. Então, muitas vezes essas coisas acontecem... Não sei por que ela perguntou pro Giuseppe, viu, gente? Não sei porquê, né? Essas coisas do outro planeta. Umas coisinhas que acontecem aí inéditas. E assim, quando a gente tem a consciência de algo que está acontecendo e a gente começa a pensar sobre aquilo, é o que você falou, veio para sua consciência algo que aconteceu há muito tempo atrás, com um ancestral, sei lá quantas gerações, né? E diante disso, aquela situação foi tão... E aí, outra pergunta também que as pessoas podem fazer, como você sabe que isso realmente aconteceu? Como você soube, Pri? O que você sentiu naquela hora? Porque o que eu percebo assim, gente, eu acesso a informação através da percepção do meu corpo. Exato. Né? Então, o corpo mostra pra gente, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Quando você está disposto a acessar a informação, que eu sempre brinco, agora não existe mais eu não sei. Exato. Não sei é uma mentira que a gente conta, que se a gente quiser saber, a gente sabe. E aí ela vai, as ferramentas que ela trabalha, e é o mesmo processo que a gente faz, é através de pergunta. Isso. E aí quando ela fala, faz sentido pra você, ela lascou, viu, gente? E quando ela faz essa pergunta... É a mesma coisa, fala assim, verdade. É a mesma coisa. É a mesma energia. É a mesma energia. Ou então exatamente. Aquela perguntinha, né? Talvez, mas assim, só talvez, só né? Talvez, né? Talvez, pensa sobre isso. Ela talvez. Fala, talvez, aí começa a pensar. Ela fala assim pra mim. Talvez, olha, não mas sei. Só talvez, assim. E realmente é no sentir que a gente vai perceber isso, é uma percepção. Então, quando você está dentro da sessão, se você está entregue totalmente para a sessão, ela vai mostrar para você através do seu sentir, através do seu corpo, através da sua emoção. A chuva está aí para dizer isso, né? Então, são essas emoções que vêm. E é exatamente como aconteceu hoje. Lembra que eu brinquei? Eu cheguei, estava chuviscando e de repente caiu aquela chuva torrencial. Então, o que acontece? Você está ali e aí quando eu pergunto, faz sentido? Até eu fazer sentido, está chuviscando. Na hora que vem a pergunta, faz sentido, o que acontece, Pri? Nossa. É aquela enxurrada de coisas que vem. Algumas pessoas choram, a maioria chora, né? Outras pessoas ficam paradas, assim, como se levasse um choque. Eu choro e rio, choro e rio, choro. É uma sessão muito engraçada. É interessante. Eu viajo. Porque assim, eu choro, daí daqui a pouco eu falo, não é possível, eu dou risada. Daí eu choro de novo. Eu viajo e as coisas... Mas ela tem nem sim, então tá tudo bem. Exato. Eu viajo, vem vindo as coisas... falando. E cada pessoa sente viaja, de um jeito. O José não viaja. Ele viaja de Pirassununga pra cá. Nossa.
E quando isso acontece, eu falo que assim, não tem como você dizer que isso não é verdade. Exatamente. Porque não tem. E aí a gente pergunta assim, tá, mas como eu vou saber se isso aconteceu realmente ou não? E aí a pergunta é, importa realmente você ir lá e descobrir se aconteceu ou não? Ou importante é você acolher no seu coração o que aconteceu, trazer para sua consciência, acolher aquilo com amorosidade, não com julgamento, não com exclusão, como estava sendo até aquele momento, e a partir dali fazer diferente. E soltar. Soltar, exatamente. Porque quando a gente também fica naquele looping, pensando, ai, mas será, mas será, mas será, mas e se? Nossa, mas se aconteceu isso, e agora? Você continua naquele looping e não sai. Então é deixar realmente isso, traz para a consciência, ok, aconteceu, ok, aceita e continua, aceita e vai, acolhe no coração e vai. Não precisa ficar ressentindo, revivendo, remoendo, repensando, né? E uma das clarezas que você trouxe, né, foi essa coisa, você até perguntou, mas será que não foi por conta da questão da Maria Clara? E eu falei, não, para mim foi um... Em relação a ela, foi um alívio, né? Porque como eu achava que eu tinha que ter 3 filhos e eu não estava disposta a ter, quando eu descobri que ela já veio, eu falei, belezinha, gratidão, universo, obrigado! Você quer contar o que aconteceu, Pri? Então, assim, e sabe o que eu fiz essa semana? É que a gente acessou, e aí todo mundo que está aqui, que me conhece, já sabe dessa história. Quem não conhece, vai conhecer. O campo traz a informação, né? É. E aí, com essa coisa dela perguntar pra você, faz sentido pra você? Faz sentido pra você? Que carinha, né? Eu não tenho clareza agora no momento, não. Daqui a pouco começa. Tô tendo clareza. Sim. Então, eu nem falo, eu não tenho clareza. Porque, tipo, não tem como não ter clareza. Não tem jeito. E aí, assim, quando ela fez a pergunta pra mim, se era possível eu ter tido... eu ter uma filha, inclusive. Antes do Pedro Paulo, né? É engraçado que eu pergunto, né? Poderia ser uma menina? Aí as pessoas olham para mim e falam assim, mas uma menina? Nossa, eu sempre quis ter uma menina. Você fala, Então, e como eu nunca pensei numa menina, eu não tinha nome quando eu engravidei do Pedro. Porque eu achava que tinha o Pedro. Só que quando ela falou da menina, fez todo sentido. Porque como eu achava que eu tinha que ter um terceiro filho, energeticamente, eu nunca tinha falado isso pra ninguém. Nunca falei. Porque como eu decidi operar logo depois que eu tive o João, pra mim essa questão de ter 3 filhos talvez não fazia parte do meu, tipo... Isso foi aparecer algum tempo atrás. Essa coisa começou a me atormentar. Tipo, nossa, e agora? Eu falava, gratidão, sinto muito nessa vida, não, talvez na próxima a gente possa se encontrar. Eu falava desse jeito. Então, quando você trouxe essa possibilidade... E pra mim foi leve, né? Se lembra que eu falei, não, pra mim é leve. E aí quando eu fui conversando em casa, tipo, foi meio que normal pra todo mundo, né? Com o comentário do Pedro, ainda bem que ela não veio, te imagina ser filho do meio. O João, eu queria que fosse outra menina, então, sabe? Tipo, mas todo mundo levou numa brincadeira, assim, como... Não foi algo, acho que isso é loucura. Não aconteceu isso. E aí, gente... Eu mandei mensagem para a Andresa, acho que no dia seguinte, né? Eu comprei um anel, para quem a gente já falou aqui, inclusive sobre a conta dos 10%, né? Que o Axis sugere em alguns livros e tal. Então, como eu sempre uso o dinheiro dos 10%, eu decidi que eu ia começar a comprar coisas que eu gostava. E eu comprei 2 canetas a primeira vez, daquelas da Swarovski, e quando eu fui comprar um anel... Eu escolhi o único anel que tinha, que eram 2 menininhos segurando um coração, que inclusive está na minha mão nesse momento. E quando eu olhei para esse anel que estava na minha mão naquele dia, eu falei, meu Deus, é ela. Fez total sentido para mim. E aí, essa semana, na minha casa, eu tenho porta-retrato no nosso quarto. E eu fui no mercado e falei... Percebi, né? Porque daí tem as outras ferramentas que eu uso e tal. Acessei algumas informações muito divertidas. Se vocês quiserem saber mais, agendem uma sessão. E aí acessei essas outras ferramentas e tal e perguntei pra ela o que ela escolhia dali. E daí foi uma flor cor-de-rosa. E aí eu coloquei junto lá na minha lareira lá, na sala. E aquilo deu uma sensação de paz, sabe?
e através daquela consciência, né? Só que aí eu trouxe para você que a recordação dessa ancestral que tinha ficado, aquilo tinha mexido muito mais comigo. Muito mais. Assim, mas muito mais, gente. Que eu não conseguia conversar igual eu tô conversando aqui, porque eu já chorava de tão tenso que foi para mim. Foi intenso mesmo. E é interessante isso, Pri, porque às vezes em uma sessão você trouxe um assunto X que não tinha nada a ver com essa criança. E a gente foi até o fundo naquele assunto. Quando nós chegamos naquele assunto, nós olhamos lá para frente e tinha outra coisa que poderia estar reverberando ali. Então é muito interessante porque às vezes a pessoa chega ali para a constelação e fala assim para mim, eu quero trabalhar tal assunto. E às vezes aquele assunto vai estar interligado com outros. E às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, quero constelar minha vida. Eu falo, desculpa, mas não vai dar para constelar a vida. A gente precisa de um assunto, um tema, traz aquele tema que é mais importante e a gente olha para isso. Mas às vezes trazendo um tema ali, você consegue ver tantas coisas e como você falou, o que veio inicialmente era o que mais estava precisando para você. Por isso que você não conseguia nem falar. Porque, na verdade, aquilo ali foi tão impactante que veio na sua sessão que tinha realmente que ser naquele momento e era o que você precisava. Então, era necessário acolher no coração, era necessário trazer essa consciência, dar um lugar para o que aconteceu no coração e realmente seguir, entender com amorosidade. E foi muito legal. E daí tá lá na minha sala, minhas margaridinhas que eu vou levar amanhã, lá para ler. Então, assim, que eu percebo que... E depois que eu tive essa ação, é como se o meu coração tivesse serenado, sabe? Aliviou, né, Pri? Realmente isso de você trazer para a consciência. Então, gente, quando a gente fala que trazer para a consciência não é sombrio, não é pesado, é porque a gente faz esse movimento por uma escolha de algo mais grandioso na nossa vida, né? Exato. E eu brinco muito nas minhas constelações, né? E eu até faço uma analogia sempre que eu falo assim, que Deus é tão bondoso, mas tão bondoso com a gente, que quando a gente é só uma centelhinha lá em cima no céu e a gente vem pra Terra, que Ele fala assim pra gente, amor, você vai pra Terra agora e você vai ter uma missão. E Ele dá aquela missão pra gente. Lógico que a gente fala, ai Deus, eu não quero essa missão. Aí Ele fala assim, não, meu amor, eu vou estar junto com você. E a gente assim, ai, mas sério mesmo? Aí, porque é muito difícil a nossa missão. Aí, pra gente lá na centelhinha divina, né? Depois a gente esquece. Aí ele fala assim, não, meu amor, mas eu vou estar junto com você o tempo todo, em tudo que você vê eu vou estar junto. Aí você fala, bom, se é assim, ok, eu vou. Só que a gente esquece quando a gente chega aqui. E às vezes a gente falha na primeira missão, na segunda, na terceira, na quarta. E muitas vezes eu coloco os bonequinhos e começo a explicar, olha, que não deu certo, normalmente é amar alguém, né? E aí não deu certo nesse amor, aí Deus fala assim, não tem problema, eu te dou outra oportunidade. E aí Deus vai dando um monte de oportunidade pra gente. E eu vou brincando, às vezes eu coloco uma fileira, né, de bonecos e falo assim pra pessoa, e agora? Você vai aprender a amar aqui ou você quer a próxima oportunidade? Então eu falo que eu me divirto muito com isso. Então, não precisa ser pesado. É lógico que tem assunto que é extremamente delicado, tem, mas não precisa ser pesado. Eu falo que olhar para as sombras pode ser muito prazeroso, Exatamente. Pode ser muito divertido, porque você consegue olhar de uma forma com a consciência mais expandida, mais elevada e olhando com amorosidade. Então, até, por que não pode ser tão divertida essa sessão? Por que tem que ser pesado? O quanto que vai liberar, né? Vai reverberar O quanto na família libera inteira, na né? família, exatamente. Tá, não é só você também. Exatamente. E foi muito interessante porque na segunda-feira daí eu corri as barras do João e do Pedro. Olha. E, nossa, foi tão diferente essa semana, sabe assim, eles brincaram tanto junto que eu falei, uau, que mais é possível? É interessante isso, Pri. Quando tem uma criança na família que ela não é reconhecida, seja um filho que foi abortado sem querer, ou seja um filho que venha de alguma forma veio e não foi reconhecido naquela família, a gente tem consequências para a família. Normalmente o filho que vem seguinte, ele sempre vai trazer um peso muito grande de achar que ele tem que fazer tudo por dois. Então é aquela criança que não dá trabalho, aquela criança que é extremamente amorosa, preocupada com todo mundo, não só com os familiares. Quando ela cresce, ela se torna um adulto que carrega totalmente esse peso, achando que é responsabilidade dela fazer tudo. Muitas vezes ela compra coisas em dois. Então ela quer, por exemplo, eu vou comprar, sei lá, um lápis. Aí ela quer comprar 2 lápis. Aí ela começa a ir para a escolinha, vou comprar uma borracha, mas ela quer comprar 2 borrachas. Tipo, não tem motivo para ela fazer isso. Mas ela vem trazendo esse irmãozinho no inconsciente.
É muito legal, Pri, porque, assim, por mais que a gente consciente não saiba, nós vivemos num campo energético e o nosso campo energético sabe disso. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu nunca soube. Você pode não saber consciente, mas o seu inconsciente sabe e está ali gritando para você, gritando para que você vá. Só para trazer uma clareza, gente, eu não sabia, tá? Porque eu nunca tive consciência de que em algum momento eu tive um aborto. Então, eu nunca tive um sangramento que levasse a essa percepção. Só que energeticamente eu tive total clareza que sim. Então, como isso aconteceu, quando isso aconteceu, é irrelevante para mim. Entendeu? Eu não fico escafunchando de, mas por quê? Cabeção, né? Como não Exato, fico. Aonde foi? A única coisa que eu fiz em relação a essa ancestral é buscar informação, porque parecia que era uma necessidade meio que do campo de ter esse reconhecimento do lugar de onde ela veio, né, do lugar onde ela estava, para o lugar onde ela viria. Então, era como se eu tivesse que fazer, energeticamente, refazer o caminho que era para ela ter feito. Olha, que loucura. Podemos abrir o que aconteceu, Pri? Você me dá permissão? Acho que podemos. Então, vamos lá. Porque eu acho que pode contribuir com outras pessoas, né, Andresa? Pode ser que sim, para as pessoas poderem entender. Porque está vindo tanto esse assunto. Não vou dizer o tema que você constelou, tá? A gente vai trazer qual foi a situação. Mas quiser também podemos, gente. Os constelos, duas coisas que me levaram até a Andresa, e eu já vou falar para... Acho que até já falei sobre isso. Porque com as minhas eu comecei a me sentir mal, porque eu tenho muita ferramenta e não conseguia melhorar a questão do meu corpo. E eu já tinha acessado que a questão do meu corpo e da minha realidade financeira estavam meio que juntas. E aí eu me sentia mal, porque como é que eu ia procurar uma outra pessoa se eu tenho tanta ferramenta para trabalhar? Até que eu saí do cabeção e fiz uma pergunta. Quem era que ia contribuir com o meu processo? E eu estava lavando louça nesse momento, eu acho que eu já falei sobre isso. E aí veio a Andresa. Então aí a gente começou com isso, tá? Então aí é o que nós fomos buscar solução, digamos assim. E aí a gente trouxe, então, para a constelação exatamente esse tema. E quando nós colocamos o tema, né, de tanto dos dois assuntos, e aí assim, você fala, mas Andressa, você pode colocar os dois assuntos? Não, a gente conversa, entende o qual é o mais doloroso e diante daquilo a gente coloca. Então sempre nós vamos observar o que mais dói em mim. E aí a gente traz esse tema. E aí na constelação da Pri, a gente viu que tinha uma ancestral lá atrás, mas tipo assim, muito lá atrás. Nós não conseguimos, na maioria das vezes a gente não consegue identificar. A gente deduz que pode ser tal geração, mas não tem como você ver com certeza, com muita clareza o que é. A não ser que tenha uma história familiar, que a pessoa saiba muito, sabe? Essas famílias que registravam tudo, que tem tudo registrado. Não é esse o caso. Na maioria das nossas famílias não tem, né, Pri? E aí a gente chegou a uma ancestral dela, que tinha vindo da Espanha, se não me engano, né? Só que ela tinha uma irmã. E aí essa ancestral vem para o Brasil, mas a irmã fica. E isso foi numa situação onde tinha guerra, a família toda vem para cá e fica apenas uma pessoa lá. Então essa pessoa ficou esquecida, ficou sozinha, enfim, ela deve ter feito N coisas, acho que não vem aqui a gente abrir isso, mas quando a gente entra numa constelação nós conseguimos entender e sentir o que aconteceu, e eu me emociono muito, muito, muito na constelação, né? Enfim, qualquer sessão minha. Eu falo que eu uso até o No Panda para não voar os olhos. Então assim, para mim é muito intenso, porque eu realmente sinto o que está acontecendo ali. E aí, então, quando eu tenho essa energia, eu falo para a pessoa, olha, aconteceu isso, pode ser que tenha acontecido aquilo, isso está acontecendo. Então, nesse caso, muitas coisas ruins aconteceram com essa ancestral. Fora o fato de ela se sentir deixada de lado e excluída da família, porque ninguém trouxe essa informação dela. Então, sempre quando há... E ninguém podia voltar a buscar, né, gente? Porque naquela época... Não tinha condições disso, né, Pri? E a gente fala que sempre quando há um excluído na família, alguém paga o preço. Então, se foi alguém excluído lá atrás, alguém aqui paga o preço. Até que a gente possa trazer essa pessoa e fazer a inclusão dela ali naquela família, naquele seio familiar. Então, quando a gente faz a inclusão, parece que tudo fica mais leve. É como se tirasse, um peso enorme das costas, que você nem sabia que carregava. E as coisas, a partir daí, começam a fluir. Mas até a gente chegar lá, a esse ancestral, demora muito tempo. Assim, às vezes a gente precisa de sessões para olhar isso, às vezes eu preciso tirar camadinhas antes para eu poder ter essa consciência e chegar lá. Aí alguém pode perguntar assim, Andresa, então tá, agora entendi. Então, o meu problema com o peso ou com o financeiro
É isso? Não. Não é um padrão. Não. Exatamente, não é um padrão, Não é um gente. padrão. Nada é um padrão. É apenas Exato. uma camada que saiu ali, que tinha que sair naquele Não, momento. e na verdade, Exato. assim, Pra liberar, isso né? foi o meu caso. A Exato. questão de peso da outra pessoa pode ser outra coisa Totalmente completamente diferente, diferente. E aí, o mais interessante foi que, assim, no momento em que chegou todo esse sentimento, normalmente quando chega o sentimento para mim, eu paro, eu acabo engolindo, porque eu não posso mostrar para o cliente e falar o sentimento que eu estou sentindo, e eu pergunto, faz sentido para você? Eu digo, olha, aconteceu isso, tal, faria sentido para você essa ancestral ter ficado lá, e conta a história. A Pri se emocionou na hora. Aí quando ela se emocionou, falou, mas o que será que podia ter acontecido? E aí vem a descarga de emoção, porque daí eu consigo soltar a partir do momento que ela me fala, ok. Mas se ela não me fala, ok, quem sou eu? Ou qual é a minha posição para olhar para ela e falar, não, aconteceu sim. Não, eu respeito muito o tempo de cada pessoa Exatamente. e a permissão. Então, se a pessoa me permite ir mais além, eu consigo ir além. Agora, se a pessoa não está disposta ou não permite ir, a gente não vai. É isso que é talvez essa coisa que a gente tem em comum, embora sejam técnicas diferentes. Exato. A nossa permissão é com o que você está disposto a receber da sessão. Então, a Andresa sabe que eu escolho ir... Tipo, eu escolhi que 2024 vai ser o meu ano, em todos os sentidos. E olhar para isso faz parte. E é uma escolha, né, Pri, inicialmente, né? Porque você poderia, de repente, nem escolher, né? Você poderia, de repente, ficar curiosa e pensar assim, nossa, então agora eu vou ver o que está acontecendo comigo. Mas eu não quero entrar lá no fundo das minhas coisinhas. Eu quero ficar aqui, ó, na minha zona de Mas eu vou conforto. falar pra né? vocês, gente, na minha primeira sessão, a Andresa falou assim pra mim, você quer que eu vou... Foi Teta Healing. Você quer que eu vou perguntando ou eu já acesso direto? Falei, por favor, acesso direto, poupe-me dos detalhes e vamos lá. Eu já falei pega leve, porque né, muito emotivo, né? Ah, vá! Aham! E aí as pessoas vão acreditar, né? Eu sou muito Gente, emotivo. muito né? emotivo, Não, super. Sabe assim, eu gosto muito das sessões com vocês. Eu até falo com vocês sobre isso, né? Lógico que não são só de vocês, mas assim, as pessoas que já têm um nível de consciência mais expandida, é muito fácil o acesso. E a gente acessa coisas assim, ó, não é, Vamos José? entrar em detalhe, né? Não vamos entrar em detalhes. E às vezes assim, a gente até brinca, né? Se conversarmos sobre isso com pessoas que não são do meio, vão falar que a gente deve entrar no relatório. E tá tudo Sim, bem, gente. vamos Cada um é uma levar eles lá consciência. pro saião que o negócio Acho tá que é feio. melhor ir pra lá. Tentáculos. Outro dia, o dia que a Camila veio, eu recebi uma mensagem da Rose e eu achei muito divertido. A Rose falou assim pra mim, Priscila, quem não conhece vocês e entrou na live achou que vocês são loucos. Eu falei, nossa, nosso objetivo foi atingido Já com está sendo atingido. E é interessante isso, porque às vezes antigamente tinha muito mais tabu para se falar sobre esse assunto, né? Sobre os assuntos que envolvem espiritualidade, sobre os assuntos que envolvem expansão de consciência, sobre o que mais é possível a gente ver e sentir. Tinha muito tabu. Hoje, é que a gente também está no meio, né? Mas hoje tem muito menos tabu em relação a isso. E hoje eu falo assim, é muito mais fácil chegar e falar para a pessoa, tá chovendo, porque isso foi o que aconteceu. Você observa muito mais os sinais, você sente muito mais. É muito mais, acho que tranquilo. Né, que nós estamos para olhar para aquilo lá mesmo, né? Aí que tá, né? Sim. Não, eu quero ver onde que tá. Vamos, tem que mexer aqui, vamos mexer aqui. E às vezes... Vai doer? Pode incomodar um pouquinho só, né? Não vai... Às vezes traz a irritação, às vezes traz o choro. Então, mas é tão libertador depois. Então, isso aqui eu não consigo ver peso em Então, nada eu disso, também não, entende? assim, também não tenho... Existe uma coisa, Pri, que eu falo isso assim, né? Tem gente que me procura por curiosidade, tipo, eu quero saber por que está acontecendo isso na minha vida. E aí, a gente vai olhar aquilo. Mas, na verdade, a pessoa não está procurando o porquê está acontecendo na vida dela, ela está procurando um culpado. E aí, quando a pessoa procura um culpado, ela chega lá na sessão comigo, e na primeira sessão ela descobre que ela é culpada, na segunda também, na terceira, na quarta, na quinta. Normalmente, a pessoa olha para mim e fala assim, Andrés, eu acho que eu já estou melhor. Eu falo, ok, né? Por mais que eu tenha consciência de que tem muita coisa para trabalhar, eu respeito o momento de cada um. E às vezes a pessoa sai de lá e sai falando pro mundo, eu não vou mais na Andresa, porque tudo eu sou culpada. E aí eu respondo assim, gente,
como é que outra pessoa pode ser culpada pela sua vida. Então, na verdade, não é que você é culpado de tudo, é que as suas atitudes e as suas ações estão levando você para esse caminho. Então, cabe a você agora tomar as rédeas disso, tomar o controle e falar, putz, eu vou olhar para isso, né? E se está acontecendo isso comigo porque eu fiz isso, a minha atitude me levou a fazer isso ou aquilo, o que eu posso fazer agora para melhorar? Então, eu vou mudar esse meu jeito. Se o que eu estou fazendo até agora não está funcionando, eu vou fazer diferente. O que não pode é eu ficar toda hora na crítica, porque a culpa é do meu pai. O que mais a gente acontece, né? Meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe. Gente, pai e mãe é fácil. Né? E pai e a mãe deu a vida, só. É importante, só isso, guarda isso pra vida, né? Tipo, só a vida. Mas se não fosse eles darem a vida pra gente, nem aqui nós estaríamos. Então, se o pai e a mãe só deu a vida... Já tá bom, né? Já tá bom, já Você foi já o suficiente. tá no lucro, né? É tipo, se vira agora, vai, né? Continua caminhando. Então, muitas vezes, eu falo assim, até faço uma analogia meio boba, né? Eu falo assim, pensa lá no menino lobo. Ele viveu lá na floresta, junto com os outros lobos, os pais dele, né? Deram a luz pra ele e deixaram ele ali, sei lá por qual motivo, né? Enfim, ficou aquela criança ali. Ela viveu junto com os lobos. Aquela criança é revoltada? Aquela criança é triste? Aquela criança é uma criança que fica culpando, porque meu pai e minha mãe estão aqui. Muito pelo contrário. Ele foi buscar viver a vida dele ali. É uma analogia boba nesses desenhos de criança. Mas nunca é, né? Porque o que tem por baixo... Essa semana eu assisti os Elementos. Bem louco. Os Elementos com o João. E a gente já tinha assistido no cinema. E até eu falei pra você, né? Que ali no final, a hora que ela faz a referência e tal. Então, assim, o que eu percebo é que se você parar de procurar o errado de você, o que tá errado com você, sabe? Não tem nada errado. As suas escolhas trouxeram, talvez, toda essa caca que você escolheu até agora, foi só pra te trazer no momento presente, sabe? Exato. E em busca de algo maior. Então, por exemplo, em relação ao meu corpo, uma das consciências que eu tive é que talvez se eu não tivesse chegado aonde eu cheguei, eu jamais saberia que a Maria Clara existiu, entende? Exato. Talvez fosse necessário para que você estivesse aqui. Exato. Então, assim, mas é errado, mas é... Não, gente. E quando você começa a reconhecer que consciência inclui tudo e não julga nada, você começa a perguntar o que de fato pode contribuir comigo, né? Então, se eu não tivesse mais responsabilizando os meus pais, você teria responsabilidade sobre a sua vida, não é? Como esse exemplo, né? Se você não tivesse os seus pais, quem seria responsável por tudo? Você? Seria mais fácil? Com certeza não. Mas você não precisaria estar culpando alguém. E aí, quando você toma essa atitude, toma essa decisão, a partir de agora eu vou olhar para a minha vida, vou ver o que eu fiz e a partir daqui eu vou fazer diferente. Não estou também olhando e falando, seus pais nunca foram culpados de nada. Não, exatamente isso. Eles podem ter culpa? Pode, mas diante dos nossos olhos. Porque quando a gente olha para eles, a gente vai ver, putz, eles fizeram o melhor que eles podiam. Exato. De acordo com o que eles tinham, de acordo com o que eles aprenderam. Não vai ser uma ferramentinha, né? uma varinha mágica que você vai ser na hora. Não, já mudei. Vou mudar. Não é isso. Não é isso. E nem sempre você percebe a sua postura, né, na vida. Mas as ferramentas, elas vão te mostrando o lugar onde você está, né? Exato. Isso eu acho incrível. Tem um exemplo disso, né? Quando a gente tem um filho, que ele fica muito na exigência do pai ou da mãe, que esse pai ou a mãe, ele fica assim, tipo, porque meu pai ou minha mãe, então, um dos dois ou os dois, não me amaram da forma que deveriam me amar. Aí a gente brinca lá, bom, a primeira oportunidade que você teve aqui, de entender que o amor que seus pais te deram era o melhor que eles podiam te dar. Ok, não aprendi. Aí a gente vem pra vida, encontra um amigo ali naquela vida. Porque meu amiguinho gostava mais do meu outro amiguinho. Pronto, reprovou na segunda chance de ter ali. Aí vem pro primeiro namoradinho, o namoradinho trai. Putz, reprovou na terceira chance de vir. Aí você vai pro quarto aprendizado. Às vezes tá num relacionamento e começa, porque meu marido, minha esposa, ele não me ama do jeito que eu queria, ele não me dá amor. Aí você fala, peraí, será que não dá amor ou será que não é do jeito que você gostaria? Então, às vezes, o nosso aprendizado é saber amar, é aprender a amar da forma que o outro me ama ou aceitar o amor que o outro me dá. Olha, que legal. E a gente fala sobre as 5 linguagens do amor. Quem nunca leu, gente, leia. Porque cada pessoa tem uma linguagem do amor. Por exemplo, qual que é a sua, Pri? Nossa, eu gosto de toque. Toque. E a sua, Giuseppe? Não gosto de toque. Qual é a sua? Não, qual é a sua? Não é qual não é. É qual é.
Tem gente que a linguagem do amor é sobre falar. Eu acho que é mais... Palavras de incentivo, de afeto. É isso aí, acho que é serviço, mas assim, acho que é o olhar da pessoa, sabe aquele olhar, aquela generosidade que ela tem. É algo interno mesmo, que a gente percebe. Eu falo que a minha linguagem de amar é sobre atos e ações. Então, eu sou uma pessoa do servir. Então, às vezes, por ser essa pessoa que serve, se alguém chegar para mim e falar assim, Andres, mas você não fica abraçadinho. Não. Mas você gosta... Não tem que ficar me agarrando, sai daqui. É mais ou menos isso. Lógico que não é um sair daqui. Claro. Mas é aquela situação, a minha linguagem principal não é essa. E tem gente que é essa linguagem principal. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, você vem com uma pessoa que tem uma linguagem diferente, não é, Pri? E aí, o que falta em um, o outro completa. E aí, qual é a nossa missão? Eu preciso aprender a amar esse serzinho que me ama de uma outra forma. E aí, assim, por incrível que pareça, mas é muito incrível isso, né? Esse serzinho vem igual aquele serzinho lá de trás que eu critiquei. Então, o meu companheiro ou companheira vem com a mesma forma de amar que eu critiquei no meu pai ou na minha mãe. Ó, que bonito. Aí a gente olha e fala assim, ainda precisava amar ele para agora eu entender isso? É só isso. É só isso. Aí a gente fala assim, é simples, super simples. É fácil? Não, não é fácil. É porque na prática, o que eu percebo na questão de relacionamento é que as pessoas competem entre si dentro do relacionamento, entendeu? Muitas vezes. Então, se ele não fizer isso pra mim, eu não faço pra ele. Então se ele não sei o que lá... E assim, gente, durante algum tempo, ou muito tempo, todo mundo vai passar por essa situação, porque a gente tá aprendendo a conviver com outra pessoa, que normalmente é completamente diferente de você. Na maior parte das vezes, eu me lembro que uma das constelações que eu fiz há um tempo atrás, dessas que é de pessoa viva, é bom, né? É que eu quero dizer que não é com bonequinhos, gente. É que as pessoas são os representantes, né? Eu me lembro que a pessoa falou assim pra mim, nossa, mas você recebeu muito amor, né? Eu falei, eu recebi mesmo. Não, isso eu não posso, sabe? Falar assim, não. Se eu falar isso, eu estou mentindo. E aí a pessoa virou para mim assim, porque não fazia sentido você não ter recebido, porque você é uma pessoa muito amorosa. E normalmente as pessoas que são amorosas é porque elas receberam muito disso. Então elas conseguem exteriorizar. Eu falei, então faz todo sentido, porque eu sinto que eu recebi. E eu até brinco que depois que vieram meus primos, as coisas mudaram um pouco. A culpa foi dos primos agora, né, Gisele? Você viu, né? Entendeu? Achou um culpado, a Patrícia tá aqui... E a tia Tata também, então eu sempre brinco que era assim, Imagina, tinha a Dani e o Ângelo, mas eles ficavam mais com os avós maternos, né? Que o meu tio era irmão da minha mãe. Então eu era a primeira do lado, né, da família. Então, bem a birrenta, né? Então, minha filha, eu vinha para Araras. Por que eu escolhi Araras? Porque eu cresci aqui, entende? Eu ficava na casa da tia Cleusa e do tio Tony, só tinha eu. Ou seja, era um amor exclusivo, né, Pri, pra você. Exato. Então, de vez em quando eu falo pra eles, seus chato, o que vocês resolveram vir fazer aqui? Deixasse eu sozinha, Brincadeira, gente, porque assim, a gente todos nós, às vezes, tem rusga? Claro que tem. A gente pensa diferente em muita coisa, mas é um espaço que você sabe que você pode contar, sabe? Isso tem muito na minha família. E minha avó ensinou isso, né? Uma controladorazinha, né, gente? E aí a gente vai entrando até numa outra coisa, né? Normalmente o que eu mais critico no outro... Eu não sou. Eu sou controladora? Nem um pouco, né, Não. Você viu que, assim, né, a carapuça já serviu na hora, né? Não, mas isso é uma das... Ela já se defendeu. Tem um processo que precisa se revelar, Pri. Mas eu já falei aqui, eu acho. O processo do fora de controle, que eu fiz um tempão. Porque eu era daquelas de querer controlar tudo o tempo todo. E a Cíntia, uma vez ela falou assim pra mim, então, como é que você vai ter muito dinheiro? Porque quando você começar a ter muito dinheiro, você vai precisar contar com outras pessoas para administrar isso para você. Seja banco, seja esses investimentos, não importa. Seja o seu marido, você vai precisar de uma contribuição. Então você se sabe, né, fica nessa, deixa aqui que esse dinheiro eu sei de onde vem, né, e aí o serviço público e tudo mais, então eu sei de onde vem, tá ali todo mês. Olha que louco. Olha.
podpoc nesse trem, tudo aí. Gente, ai. É que a gente é meio assim, né? De repente você tá falando, vem uma consciência que fala, nossa, É. parece que passa um... Então, gente, com a gente é assim o tempo todo. E a gente fica, uau, né? É bem isso. E é muito interessante, porque realmente, às vezes você tá conversando, vem essas consciências, a gente nem sabe por que isso aconteceu, né? Isso, Você concorda, José? Porque você tá muito quieto hoje, tá tudo bem aí? Tá, assim, então é que ele fica fazendo esse filho da mãe, ele fica fazendo downloads aqui, ao vivo. Nossa. E ele só tá assim. Recebendo. Aí continua quietinho. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas ele não fala. Eu falo, mas você nem faz ideia do que tá acontecendo na cabeça dele. Nem queira escutar. É melhor não, viu? É melhor não. Como eu brinco, né, Giuseppe? A cabeça do Giuseppe é um computador com 1.500.000 abinhas. Só que ele abre tudo ao mesmo tempo e olha tudo ao mesmo tempo, né, Giuseppe? Como que pode, né? A gente às vezes faz essas coisas. Como que Como pode? que pode isso, né? Nine Trains, né? Nossa, você não sabe como que tá meu corpo pra isso aí. Às vezes a gente... que é isso, porque... Nossa. Uau. Que mais é possível? Que mais é possível? E aí quando a gente não limita, o que eu acho assim, Andresa, quando a gente não limita, sabe? Tipo assim, não, eu só vou receber de um jeito específico. Quando a gente começa a se abrir de verdade para as possibilidades, e elas surgem das coisas mais malucas. Eu não sei onde eu falei de você, com quem que foi. Ou se foi na live hoje cedo, não sei o que, mas eu conversei, que só por Deus. E eu falei, né, que tipo assim, a gente se conectou, eu acho que foi na live mesmo. Você viu no podcast a gente comentando sobre o reset. Foi, E aí você pediu o link, e eu perguntei, olha, você entrou? Aí você falou, entrei, mas ainda não consegui ver. Eu falei, então depois que você conseguir, vê se você quiser, a gente pode trocar barras. E assim, porque o DEM sugeria, porque o negócio é intenso no reset. E eu falei pra ela, olha, e como ela toda docinho, né, gente? E o DEM... A gente faz assim... E o DEM... gente, a cachorra dela chama Docinho. Só pra vocês terem noção. E ela é uma lady. Ela é igual a Andresa, é lady. E aí, assim, o DEM, ele é intenso e ele fala coisas que é pra te acordar mesmo, que é pra te chocar. Então ele fala palavrão, tipo, né? Puta que pariu. Isso fala, né? Puta que pariu, ele não fala. Eu acho que esse não, ele fala pior, né? Ele fala umas coisas bem pior. Então, assim, e ele faz umas brincadeiras que, pra quem nunca ouviu, se a pessoa não tiver, tipo, de barreiras baixas e ele faz isso mesmo. De propósito. Pra poder mexer com a pessoa. Porque daí ele traz o seu julgamento à tona. Né? É muito interessante. Então, uma das coisas que a gente fala no Access, que é uma coisa que a gente trabalha no Theta e na constelação, você só muda aquilo que você traz para a consciência. Exato. Eu falo muito, Pri, nas constelações, quando a gente vem com esse sentimento dos pais, né, do julgamento deles, que os nossos pais ou as pessoas que nos criaram são os nossos maiores professores, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Porque, às vezes, né, a pessoa fica assim, mas porque meu pai e minha mãe fez sempre isso e sempre deu nessa, né? E aí você olha e fala, putz, estou fazendo a mesma coisa. Então, eu sempre falo, quando você tem que tomar uma decisão na vida, procura observar e procura se perguntar, como meu pai ou minha mãe faria isso? Qual seria a forma deles resolverem? E aí você observa na vida deles, deu certo? Se para eles deu certo, você fala, ops, eu vou fazer isso. Se não deu certo, faz da sua forma agora. Porque quando a gente fica olhando para isso, mas é trazer para consciência, como você falou. Porque enquanto a gente fica no piloto automático, só caminhando, a gente nunca vai conseguir sair dali. Eu brinco que é uma roda de Sansara, ou aquela rodinha que o ratinho fica ali. Isso, que o hamster fica. Que você fica ali. Tem uma classe, inclusive, o tempo chama todo roda ali. De hamster. Olha que interessante. Porque a pessoa fica ali rodando e nunca chega a um ponto final, né? Ela tá só ali. Sim. E aí depois ela se pergunta, mas por que nada acontece pra mim? Por que nada flui pra mim?
Enquanto você tiver na sua até no porquê, ilusão, inclusive, né? Por quê? Não, eu não quero saber, na verdade. Eu quero achar um responsável. Exato, achar um responsável. E enquanto a gente não sai desse piloto automático e dessa nossa ilusão que nós estamos vivendo, você nunca vai conseguir olhar realmente. Eu falo que é como se fossem os véus, né? Que cobrem os nossos olhares. Então, tira os véus. E aí você vai começar a ver de uma forma diferente. Eu brinco que é assim, é igual quando a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente usa um óculos do coraçãozinho, né? E aí tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Aí passa uns 3 meses, até menos, né? Passa um tempinho ali, aí a pessoa começa assim, nossa, mas aquela pessoa fez isso. Aí depois, ai, nossa, mas... Poxa, não deixa a tampa do vaso baixada. Nossa, mas não lava nem o copo. Nossa, mas ó, por que eu nunca percebi isso? Porque até então você estava na ilusão, nessa paixão. Então é a mesma coisa. Quando passa a paixão, você consegue ver. Então, só que a gente faz isso constantemente na nossa vida. Então procura ver, né, tudo isso através desses olhos conscientes. Então, até um relacionamento, se relacione com alguém consciente. Lógico, é importante ter esse calorzinho. Que daí ela sabe que ela tá falando, me veio os 5 elementos da intimidade, né? Quando ela falou da tampa, a gente fala dentro dos 5 elementos da intimidade, que confiança é saber que a tampa do vaso vai estar levantada. Você pode confiar, vai estar. Porque ele vai deixar. Agora, se isso te incomoda a um ponto de, né, tipo, não, isso não funciona pra mim, então faça o movimento que se requer, porque a pessoa não vai mudar, né? Eu tenho você. Exato. Por ela, sim. Por você. Exatamente. Você não vai fazer. E na verdade é assim, a gente ainda tem uma ilusão, porque eu acho que quando a gente acha que mudou o outro, a gente está vivendo uma mentira. Exato. Porque o outro ele não está sendo honesto com você. Nem com ele né? mesmo. Porque quando ele estiver longe de você, ele vai estar fazendo tudo aquilo que você impede ele de fazer na sua frente, não é? E então, assim, que tipo de relacionamento a gente escolhe, sabe? E aí entra aquela coisa, talvez você faça um trabalho tão profundo em você que o seu parceiro mude. Não porque você forçou ele a mudar, mas porque você se tornou um convite para a mudança ali acontecer. É completamente diferente. E eu falo que é assim, né, Pri? Nós somos energia, é o que eu acredito, né? A gente é uma energia nesse mundo. Então, quando você está vibrando uma energia X, a pessoa que vai chegar com você também vai vibrar nessa energia X. A partir do momento que você entra numa energia Y, a pessoa que está com você ali convivendo o tempo todo, ela tem 2 opções. Ou ela continua na energia X, mas ela se afasta de você, ou ela vai transformando essa energia dela. Então, a sua energia positiva transforma a energia do outro, assim como a negativa também. Quantas vezes a gente pode observar na nossa vida que às vezes você chega em casa, tipo assim, extremamente estressado, tipo, ai, não quero ver ninguém, e aí você chega com aquela carga. O que o seu companheiro faz? E aí começa a ter as brigas. Aí você começa, tipo, porque tudo tá ruim, porque já foi ruim lá, você que também tá ruim. Não é ele que tá ruim. Na verdade, foi você que trouxe essa energia. Você chegou e trouxe, carga. né? E aí, a quem pertence Exato. isso, se ele soubesse, já funcionava, mandava embora pra você, aquilo, seu mau humor. Fica com o seu, que eu fico com o meu. E muda muito mesmo isso, porque, né, gente, pra quem tá mais de 20 anos, né, José? 26 anos. Eu faço 23, 24 esse ano já, ou 23? Eu sempre fico confusa. Eu sempre, a Patrícia e a prima, sempre falo, como é que é mesmo? Quando é que foi sua formatura? Porque na formatura dela eu tava namorando. Então, eu sempre consulto o universitário para ter certeza do ano. Porque também para mim isso é um pouco irrelevante, entende? A data eu não esqueço, porque era 22 de setembro, tinha festa da primavera, uma coisa meio assim. E eu gosto da primavera. Então, não é à toa, né? Imagino eu. Mas o que eu acho, por exemplo, pra gente concluir essa história, né, que a gente trouxe do meu atendimento. Mas então por que você foi atrás disso? Eu não fui atrás, gente, mas a minha primeira constelação que eu fiz, isso eu acho que foi antes do Axis, antes de tudo, assim. Quando eu comecei a olhar pra mim, apareceu que a situação era muito antiga. Então, tinha aparecido no campo, se eu não me engano, que também foi de pessoinhas, até a minha avó. E a pessoa acessou que era muito antes disso, e ela não quis mexer. Porque ela tinha estabelecido, como era em grupo, ela tinha estabelecido um tempo.
E não dava. Não dava, né, Andressa? Quanto tempo tem nossa sessão? As 2 horas. 2 horas e meia. E geralmente tem muita ancestralidade, né? Tem muita. A constelação é isso, né, José? Ela olha para a ancestralidade, né? Totalmente ancestral. Então não tem como, assim, ao meu ver, tem muitos consteladores que falam assim, eu vou constelar em tanto tempo, em X tempo. Eu não estabeleço isso. Eu também não excedo tanto que 2 horas, porque fica extremamente exaustivo para quem está ali. Em 2 horas é tempo suficiente para você conseguir elucidar o que é necessário elucidar. Mas o que isso eu falo que você fica ali conversando, igual com a Pri, a gente conversa sobre 1 milhão de coisas, né, Pri? Mas normalmente em 2 horas dá para você ver tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo eu também penso assim, se tem algo que está me vindo e que eu vejo que ainda não foi, a pessoa ainda não ficou ali leve, eu vou até o final, o que a pessoa me permite. Se eu vejo que tem algo ali ainda no final, mas eu vejo que até aqui para a pessoa estar ok, a gente vai até aqui, porque talvez não é o momento. Vai desbloqueando devagar, né, a consciência. E eu costumo sempre falar, né, que eu costumo ter essa conexão. Então, quando eu estou ali, eu sempre faço perguntas, né? Então, eu pergunto para o Criador, o que é? Até onde eu posso ir? Me oriente. Então, me faça um instrumento agora aqui nesse momento e me oriente até onde eu posso ir nesse lugar. Porque, às vezes, assim, tem coisas que são tão invasivas que não cabe a mim ir lá olhar. Tem coisas que a pessoa já está ali com aquilo há anos, que para que eu vou ir lá olhar aquilo lá? Não tem por que eu entrar naquele assunto. Acho que até já falei com vocês sobre isso, né? Tem coisas que eu acesso e aí quando eu pergunto se é relevante, me vem, não. Agora não é a hora. Exato, porque eu acho que acima de tudo tem que ter o respeito pela pessoa que está ali. E não cabe a mim decidir o que vai ser feito ou não. Cabe ao que a pessoa, ao que cada pessoa individual aceita e permite ou não dentro de uma sessão. Que a minha permissão seja maior que a minha consciência. O Gary fala muito isso. Olha que interessante. E eles trazem uma história que eles estavam num voo e o Gary começou a ficar muito irritado. Talvez até por isso que eles resolveram comprar um jato, né? E aí diz que o Dan virou pra ele e falou assim, então sua consciência está excedendo a sua permissão. E ele, puta merda. Então assim, imagina, né? Porque a gente tá o tempo todo. Energia o tempo todo conectado. Né? O que a gente brinca muito, se a macumba pega, você tá na mesma vibração dela, não tem como não pegar em você, filha. E aí a gente ainda fala pior, a gente fala assim, gente, vocês pensam que macumba é só o que acontece lá? Não é. Fizeram, pessoa é de tal religião e lá fizeram. Não, quando você julga a pessoa, quando você critica a pessoa, quando você fala, nossa, ela é tão chata. Acabou. Você já fez isso, né? Ou quando você permite também, né, que a outra pessoa possa te machucar. Sim. Porque tudo depende da sua consciência, das feridas que você traz. É complicado. É aquela publicação do círculo, né? Que aquilo vai acontecer até que... Até que você realmente pare de fazer aquilo ali, até que você aprenda para você não repetir mais. Lá falei que a Patrícia sabia, 2.000. E ainda pôs uma gargalhada, palhaço. Se fosse vocês, não escolheriam. E assim, aperta o passo, que a agenda dela já tá quase pro ano que vem. Eu falei assim, Andressa, vamos ver o que é da minha voz. Nossa, uma semana depois fiquei 15 dias. Sem voz? Tossindo. Nossa, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Sim. Como mudo isso? Então, assim, percebe, gente? A gente tem ferramenta, só que... e a gente se facilita pra caramba. Só que, às vezes, se você está disposto a receber e você está disposto a mudar aquilo, e você faz a pergunta, quem é que pode contribuir comigo? E você sai do julgamento, e olha a clareza que eu tive. Sabe quando eu permiti acessar essa informação? Quando eu vi o Brandon, que é ele já fez parte do topo do Access, né? Quando ele está trabalhando, eu não me lembro qual classe que foi, ou se foi aquela introdução do vício, ou alguma coisa que ele fez, que ele fala que mesmo tendo todas as ferramentas do Access que ele tem, o que ajudou ele foi os 10 passos do A. Olha só. Então, quando ele se colocou naquela vulnerabilidade, numa live aberta, falar sobre isso, quer dizer, eu falei, pera, então que lugar é esse que eu acho que, tipo, se ele pediu ajuda aos universitários, por que eu não vou?
Porque a gente vai pro erro, né? Então, se você tá... Só clique pode... Ou pior, né? Isso porque a gente não faz pergunta. Isso, ou não. Isso, eu não vou olhar para isso. Vai ser contribuição? Claro, todas as ferramentas são contribuição, mas naquele momento. E assim, o seu corpo vai te mostrar. A gente já falou muito sobre isso aqui, sobre o leve e pesado. O seu corpo te guia, se você estiver disposto a receber a informação. Quem vai contribuir comigo? É uma sessão de Theta Healing. Não, eu quero chegar na Andresa e quero falar, percebe aí o que você pode contribuir comigo. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Isso pode acontecer também, né? Porque muitas vezes a gente fica engessado. Eu tenho que levar alguma coisa para a sessão? Pode ser que sim, pode ser que não. Pão de queijo. Café ela tem lá. Café eu tenho lá, tá? Um bolo de cenoura. Você sabe, esses dias eu estava comentando com a Pri, né? Eu vi uma postagem de um rapaz na internet, ele postando assim, né? De um bolo de cenoura, aí com aquela calda de chocolate, e ele falava assim, tira o zoião. Eu falei, nossa, eu vi isso à tarde, né? Tipo, tinha postado de manhã, eu vi isso à tarde. Eu falei, gente, que vontade de comer um bolo de cenoura. Eu falei, puta merda, né? Por que eu fui ver esse bolo de cenoura? E fiquei ali pensando nisso, né? Mas assim, tipo, pensei, entre o intervalo de um cliente e outro, daqui a pouco chega a minha cliente. O que ela tinha na mão? Um bolo de cenoura. O que mais é possível a mágica. Aí ela chegou pra mim, a hora que ela chegou, eu fiquei tão feliz. Falei, o que mais é possível? Gente, que escolha cria. E aí, assim, percebe mesmo que aqui a gente meio que contribui muito um com o outro. E aí, assim, umas 2 semanas atrás, eu mandei mensagem pra Andresa, ela me ignora, gente. Não escuta, isso, quando é que nós... Porque eu percebi que ia contribuir com ela receber uma sessão de barras, né? E aí, essa semana passada, ela falou assim, então, se amanhã você puder... Por favor! Então, é esse espaço de você reconhecer o que é que pode contribuir com você agora. Olha, não sei. Não tenho clareza. Assiste uma live. Tem pessoas lindas! Né? Olha para facilitar a vida de vocês. Agora nós temos um YouTube nosso. E é diversão e consciência. Pode. Então, assim, se você acessar lá, sabe o que eu fiz? Eu criei a playlist com todos os episódios de Diversão e Consciência. Uau. Mais é possível, hein? Eu sou uma pessoa muito eficiente. Olha, gente, vai vendo. Sou uma pessoa muito eficiente. Parece palmas. Parabéns a mais. Inclusive, tem loops do Dr. Dan Heer, que eu também salvei numa playlist. Que a sugestão é a gente ouvir durante a noite. Som baixinho. 10 horas. 10 horas. Eu falo 10 horas com o Dr. Dan falando no seu ouvido. Vixe, mano. Se não começar a mudar as coisas, é porque a gente de verdade não está escolhendo. Não está escolhendo. Não ponha tempo, prazo para sua mudança. Permita que o universo contribua com você. Sabe? E vai te trazendo as pessoas, né? É interessante isso que você falou, Pri. Eu acho que o tempo limita a gente. Porque a gente é muito mais do que o prazo que a gente coloca. Só que quando você coloca um prazo, eu quero isso até tal data, você se limita só àquilo. E aí você não abre espaço para que o universo possa te trazer mais coisas ainda, né? Ou mais clareza ainda. Então, o deixar realmente que o universo possa fazer e confiar. É só realmente confiar e falar, tá, me guia, me leva para onde eu tenho que ir, isso já é o melhor que a gente pode fazer, né? Exatamente. Podem chamar de louco, chama do que for, mas Olha, faça, até me chama né? de louco, que eu até acho pouco. Tem uma música que fala assim, pode fazer o que quiser. Eu não lembro que música que é. O sonoplasta aí que tinha que saber. Eu acho que não é da minha época, Pri. Ai, Dona Elza, essa menina é maravilhosa demais. Que menina? Eu já tenho ciúmes, hein? Olha, ciumenta, gente. Vê se eu posso com isso. Andresa, eu desço. Olha, o que mais é possível, né? Eu acho que a gente ficaria aqui conversando mais, sei lá, tipo... Vocês não escolhem, gente, que a Andresa venha mais vezes? Eu super escolho. Eu voto sim. Sim! Então, a sugestão hoje de livro, vamos para o Sendo Você, Mudando o Mundo mais uma vez, né? Eu acho que ele é simplesmente sensacional. Então, o doutor fala assim, ó, Dr. Dan Heer. Então, gente, esse é um livro muito diferente. Ele é escrito para os sonhadores deste mundo. As pessoas que sabem que algo diferente é possível,
mas que nunca antes tiveram as ferramentas. E se eu lhes disser que as ferramentas existem? As possibilidades com que você sempre sonhou estão disponíveis. Aí temos as 5 linguagens do love. É muito legal esse livro, porque aqui no final, gente, ele tem um exercício para você descobrir qual é a sua. O que mais é possível? Se você quiser, eu empresto para você saber qual é. E eu quero deixar o convite, mais uma vez, para o Clube do Livro, do Maurício, que é o Como Se Tornar Dinheiro. São 6 meses, encontros quinzenais. Este é pago, mas o preço, putz, gente, perto do valor do que ele está entregando, é surreal. E ele lembrou que na próxima terça é o último episódio do Clube do Livro A Dama. E ainda pode entrar, e esse é gratuito. E, fechando a agenda, domingo temos a classe de Introduzindo a Sinfonia. Sinfonia de Possibilidades é uma das classes mais avançadas, acho que é a última classe antes do CF, né? Como pré-requisito. E essa classe, o Dr. Den possibilitou que essa energia chegasse a todas as pessoas que têm uma classe de barras. Então, nessa classe de intro, a gente vai acessar essa energia de comunhão com todas as moléculas do universo. Para que você reconheça a mágica que você é. Eu nem quero saber como você vai chegar na segunda-feira online. Então, o que mais é possível? Gratidão, Andressa! Eu agradeço, gente, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês. É muito gostoso. Porque pelo menos aqui ela conversa com a gente, né? Não fica só lá no... Tipo, meu Deus, eles são loucos mesmo. Meu Deus, que eu tô vendo nessa mente. O que eu vou acessar hoje aqui? É uma surpresa. E a nossa mente é aberta, né? Tipo, a gente reganha, fala, vê tudo que tem aí. O que você quiser. É um livro aberto, né? É bem aberto. Né? É um livro aberto. É bem interessante. Gratidão, pessoas. Gratidão, César. Que ficou quietinho hoje. Tá quietinho assim porque recebeu barras hoje. Certeza, né? Gratidão, meninos, e o que mais é possível. Uma excelente noite para vocês. E assim que tiver disponível também, vou colocar na playlist o nosso episódio de hoje. E vou compartilhar o link com todo mundo do Diversão e Consciência. E quem quiser ir no domingo, entrar em contato. Quem quiser ir no domingo, você, tiver classe de barras, entre em contato comigo. De repente, se tiver uma turma legal que vai vir de Pirassununga, de Leme, daqui, o que mais é possível? De repente a gente aluga uma van até, tá? Né? Para facilitar. Até de charrete, se precisar. Não tem problema nenhum. Então, assim, interessante. E se você não tem classe de barras e quiser escolher fazer, assim, amanhã a gente pode facilitar uma classe com total facilidade, alegria e glória. O que mais é possível. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite? Boa noite. Boa noite.